A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolha o Cristo para a glória de Deus, por meio do seu Filho amado Jesus, que nos deu vida. O Senhor Jesus, o sacrifício perfeito que nos aproximou de Deus, novamente nos aproximou de Deus e hoje temos paz com Deus. O Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida que nos leva até o Pai, e é sobre essa pessoa maravilhosa que Deus nos concede a honra de falar nesse dia. Nós estamos caminhando pelo Evangelho de Marcos, seguindo aí os passos do Senhor Jesus, o Evangelho descrito por Marcos, o Evangelho do Filho de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a palavra que eu quero ler para você hoje está no capítulo 14, a partir do versículo 60. Que diz assim: Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou: Você não vai responder às acusações que estes estão fazendo sobre você, Jesus? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: Sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos mais de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. E o que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando murros, diziam: Profetize. Profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Para você entender um pouco melhor, Jesus tinha sido preso, entregue nas mãos dos pecadores. Tinham trazido ele para o Sinédrio, aonde os chefes dos sacerdotes se reuniram ali para acusar Jesus. Não encontravam nada para acusá-lo, forjavam acusações, mas nenhuma dessas acusações era convincente, nada era coerente, e todos que davam depoimento se contradiziam naquilo que diziam. E o sumo sacerdote se levanta e faz uma pergunta para Jesus: Você não vai dizer nada sobre o que estão dizendo de você? E Jesus ficou calado. Então ele vai e faz uma pergunta para Jesus. Agora já não é mais uma acusação, agora é uma pergunta que ele faz para Jesus. E pergunta se Jesus é o Cristo, se ele é o Filho do Deus bendito. E Jesus diz que é. E diz também que ele verá o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E nisso o sumo sacerdote vai e rasga as roupas, como uma forma de protesto, de indignação, rasga ali as suas vestes
e diz para todos os que estão lá: nós não precisamos mais de testemunhas, porque esse homem acabou de blasfemar contra Deus. E as pessoas julgaram digno de morte o nosso Senhor, e alguns começaram a cuspir nele, vendaram os olhos dele, davam murros nele e diziam: profetiza, vai agora. E os guardas davam tapas. Chega a dar um aperto no coração quando você lê isso. Você lê isso que aconteceu com a pessoa que você ama e saber que tudo isso foi por você. O seu coração fica um pouco apertadinho. Tudo isso foi por amor. Tudo isso que Jesus fez foi por amor à minha vida e à tua vida também. E hoje eu quero falar com você sobre verdade. Independente da situação, nós devemos sempre falar a verdade. Independente do que vão falar ou pensar de nós, precisamos hoje ser pela verdade e falar a verdade às pessoas. Os chefes religiosos e as pessoas que acompanhavam eles ficaram com raiva do Senhor Jesus, bateram nele, humilharam ele, somente porque ele falou a verdade. Você está vendo como o Satanás age? Ele diz que a verdade é mentira para poder corromper, para poder aprisionar, para poder distanciar o homem da verdade. Ele diz que a verdade é mentira. Na verdade, quem estava blasfemando contra Deus eram aqueles homens. Diziam que Jesus era endemoniado, diziam que Jesus era isso, que Jesus era aquilo, quando na verdade Jesus estava cheio de Deus. E esses homens fizeram tudo isso porque elas gostam de viver no engano. Elas não gostam de quem falam a verdade, porque a verdade confronta, a verdade arranca do ser humano, tem o poder de arrancar do ser humano aquilo que está aprisionando ele, está mantendo ele cativo de um achismo, de uma ilusão que ele próprio criou para a vida dele. A verdade tem poder de converter ele disso. E isso também acontece na nossa vida hoje. Quando nós hoje falamos a verdade para as pessoas, elas se chateiam. Elas se distanciam de nós só porque falamos a verdade. Só porque dissemos a verdade, elas não suportam e aí criticam, julgam, apontam, acusam. Só porque você não compactuou com o engano, com o errado e com aquilo que ela acha que é certo. Só porque você se posiciona e se posicionou pela verdade, muitas pessoas hoje já não fazem mais parte do seu ciclo de amizade. Hoje você procura aquelas pessoas e já não acha mais, já não encontra mais. E às vezes até se pergunta e diz por que é que essas pessoas se afastaram da minha vida. Elas
se afastaram de você porque você trocou de lado. Elas se afastaram da sua vida porque você se posicionou pela verdade, porque você parou de ouvir as mentiras de Satanás e de ser envolvido por essas mentiras, e o Espírito de Deus é quem vai ministrando em você, e você já não compactua mais daquilo que eles faziam, e agora você é chato, e agora você é dito pelos das trevas que você é muito chato. Ah, mas ele agora é muito chato. Ah, ela agora é chata demais. É ignorante. É intolerante. Sabe por quê? Só porque você não aceita a bagunça dentro da sua casa, porque você não aceita a sujeira dentro dos seus negócios, só porque você quer fazer o que é certo. E as pessoas gostam de viver no mundo de mentira, elas gostam de viver no engano, elas gostam de viver sendo enganadas. E por isso, quando uma pessoa fala a verdade, muitas vezes elas se distanciam, porque elas não gostam de ouvir a verdade. E o Senhor Jesus estava aqui, sendo acusado de coisas que ele não tinha feito. Mesmo assim, ele ficava calado. E é nisso que nós precisamos focar. É na pessoa de Cristo que nós precisamos olhar para poder aprender. Jesus não discutiu ou quis mostrar ou provar para alguém que ele estava certo. Ele não quis. Ele sabia quem ele era e simplesmente ficou calado. Você precisa aprender isso. Você precisa aprender isso para quando dentro da sua casa as pessoas disserem que você está fazendo ou que você é quem você não é, você ficar calado. E deixa dizer. Pode falar. Pode falar. Mas quando chegar o momento que te perguntarem alguma coisa, agora sim. Agora você pode falar. Agora você pode dizer a verdade. Porque te perguntaram, te deram o acesso, abriram a porta para você entrar, e agora você não pode perder a oportunidade de falar a verdade. E nessa hora, independente de quem seja, você precisa dizer para ela o que ela necessita ouvir, porque a verdade é a única coisa que liberta o homem, é a verdade. Quando o Filho, que é a verdade, liberta o homem, verdadeiramente o homem é. Verdadeiramente livre o homem é. Então você não pode perder a oportunidade de dizer a verdade. O Senhor Jesus ficou calado até o ponto em que eles perguntaram. Quando perguntaram agora, ele podia falar. Enquanto eles estavam acusando, era um problema deles. Jesus já sabia quem ele era. E agora, quando perguntam, Jesus vai e responde: eu sou o Filho de Deus. E tem mais, você vai me ver lá, assentado à direita de Deus. E vindo com a sua glória nas nuvens do céu, você vai ver tudo isso. Nós precisamos falar a verdade para as pessoas, porque tem muita gente que caminha do nosso lado e até dentro da nossa casa, que vivem errando, vivem pecando, vivem fazendo o que é errado, e nós simplesmente ignoramos, como se nada de mal tivesse acontecendo, e as trevas vão entrando, e as trevas vão dominando, e as trevas vão criando um espaço e um ambiente para reinar. Sabe por quê? Porque muitas vezes nos omitimos em falar a verdade. Chega, basta, tá bom. Agora é hora de se posicionar.
e ser pelo Rei e trazer o reino para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, para que a verdade seja estabelecida na nossa vida. Porque se eu sigo o caminho, se eu sigo a verdade, essa verdade tem que estar em mim e eu preciso passar ela para as pessoas. Eu não posso deixar as pessoas que caminham comigo viver errando só porque vão se chatear se eu falar a verdade. Eu não posso. Pode ficar com raiva, minha filha, não tem problema, passa. Pode ficar com raiva, meu filho, pode até querer se afastar, me xingar e até querer me bater, não tem problema, uma hora passa. A verdade é a única coisa que faz com que o ser humano coloque a cabecinha no travesseiro e fique lá, as palavras martelando. Rapaz, por que foi que ele disse isso comigo? Por que foi que ele disse isso comigo? E a verdade fica lá, ó, igual um martelo. Pá, 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 pá. Até bater, quebrar aquela pedra que estava por cima do coração endurecido. Então a verdade é necessária que seja dita e você precisa dizer a verdade para essa pessoa que caminha com você. Independente dela ficar chateada ou não. Passa por cima de tudo isso. Pode até ficar um dia sem falar, uma semana sem falar, um mês sem falar, não tem problema. Você falou o que era para falar. Você não fez nada de errado. E o Senhor Jesus não perdeu a oportunidade de pregar e de dizer, olha, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso. E vocês vão ver isso acontecer. Então se posiciona. Por mais que essa pessoa seja o seu chefe, seja alguém que trabalha com você, alguém que é cristão ou que não é, não importa quem seja a pessoa, pode ser que seja sua esposa, pode ser que seja seu marido, pode ser que seja um filho seu, ou seus pais, eu não sei quem é, e não importa quem seja, mas é necessário que ela ouça o que ela precisa saber. Porque se a verdade já chegou no seu coração, você precisa transmitir isso para as pessoas agora. Você não pode mais viver sendo conivente com o erro das pessoas, com o pecado das pessoas, passando a mão e vista grossa, fazendo vista grossa naquilo que você sabe que é errado, que Deus reprova. Se lembra de que você é a pessoa que Deus escolheu para ser a diferença. É você que é a luz. Então se a pessoa está errando, se ela não está fazendo o que é certo, se ela está até te julgando porque você faz o certo, não tem problema, mas você não pode compactuar com o errado. Cuidado com a astúcia de Satanás. Cuidado porque ele vem querendo ajudar. Ele vem querendo aparentemente trazer uma ajuda para a sua vida. Cuidado. E às vezes as pessoas que estão fazendo o errado, elas dizem que aquilo não prejudica ninguém, porque está sendo uma aparente bênção na nossa vida, está nos beneficiando de alguma forma, e é errado, e a balança de Deus é justa, e Deus é fiel, e Ele não compactua com nada de errado. Então é preciso que você se posicione como uma pessoa de Deus e fale a verdade para essa pessoa que está aí. É necessário. É necessário que você queira ajudar a quem está nas trevas a encontrar a luz. Mesmo que elas hoje estejam te fazendo mal, te acusando. Pode ser que hoje tenha pessoas que nem falam mais com você. Mas se você tem a verdade, se você tem o acesso, então vai lá e conta para ela a verdade.
Nós precisamos ser pela verdade, andar na verdade. Porque é o único caminho que nos leva até a vida. É o caminho da verdade. Não tem como eu seguir Jesus vivendo uma vida de engano, de mentira, de trapaça. Não tem como. É ilusão achar que estou seguindo dessa forma. Porque Jesus é a verdade. Quando seguimos a verdade, essa verdade vai sendo manifesta no nosso caráter. E vai mudando o nosso caráter. Então, se o meu caráter hoje ainda é de enganar as pessoas, de trapacear, de fazer alguma coisa errada, de mentir, eu não estou seguindo Jesus. Se ainda tem isso dentro de mim, ainda não tem Cristo dentro de mim. Se eu ainda consigo enganar alguém com a minha vida, nos meus negócios ou em alguma coisa que eu vou fazer, e isso não, de alguma forma, não me causa nenhuma dor, eu não tenho o Espírito de Cristo. Porque se me leva a enganar, esse Espírito é do diabo. Satanás veio para quê? Ele veio para envolver o ser humano no caminho errado e levar ele a matar, a roubar, a destruir. Então, se ainda existe isso dentro de nós, não somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque quem rouba as pessoas é Satanás, quem engana as pessoas é o diabo. Quem mata sonhos dentro das pessoas, quem rouba paz, quem tenta acabar com tudo dentro de uma casa em um só dia, em uma só hora, é um espírito mau. E se ainda nos movemos por esse espírito, somos iguais a esses mestres da lei. Porque nós achamos que Satanás só usa e só está à procura dos que estão usando cocaína, dos que estão roubando, dos que estão matando lá na rua. Você veja que aqui era uma reunião de homens aparentemente de Deus, que falavam de Deus para as pessoas, ensinavam, mestres da lei, sumo sacerdote. E por trás estava quem? O diabo. E Jesus precisava dizer a verdade para eles. E Jesus disse a verdade: sou eu. Eu sou. Eu sou. E tem mais. Vocês verão. Olha que promessa, hein? Olha o que Jesus diz. Vocês verão. Vocês podem fazer o que quiser. Agora que isso vai acontecer, vai. Então não se omita a dizer a verdade para as pessoas. Independente de quem seja essa pessoa. Ela precisa ouvir a verdade? Você já alcançou? Então fala para ela. Ajuda essa pessoa a ser livre também. Ajuda essa pessoa a ser verdadeiramente livre. Porque quando Jesus liberta o homem, ele é verdadeiramente livre. Então ajuda essa pessoa a encontrar o caminho. Traz essa pessoa para a luz. Diz: olha, fulano, é o seguinte, você está fazendo isso, mas não é assim, é assim. E isso que você está fazendo aí vai te prejudicar, e é dessa forma aqui. E se ela não aceita o que sai de você, então seja bem radical. Seja bem radical, grite, fale de alguma forma, mas diga a verdade. Porque tem pessoas que você não tem o acesso de dizer: olha, minha filha, meu filho, você está fazendo errado. Porque elas não aceitam, elas são arrogantes, o coração é endurecido. E aí nessa hora você tem que ser extremamente radical. E pode gritar. E pode dizer: olha, é assim e é assim. Se é essa forma que a verdade vai chegar naquele ouvido e penetrar naquele coração, então fale. Porque nem todo mundo vai sentar com você e ter paciência de olhar na sua cara para você dizer o que tem que ser dito. Ah, meu irmão, o arrogante, ele não aceita. Então você tem que ser extremamente por Deus, radical ao ponto de gritar e dizer: é assim. E repreenda o mal.
e fale a verdade. E seja por Deus. E traga o reino de Deus para sua casa, para sua vida. E deixa o resto com Deus, que Ele se responsabiliza. Assim como Jesus fez aqui. Jesus ficou calado até um certo ponto. Num certo ponto Jesus falou. E é isso que nós precisamos saber, discernir para fazer. Ficar calado, mas até um certo ponto. Chega num ponto da nossa vida, na nossa caminhada, que é preciso abrir a boca e falar. Porque essa pessoa precisa sair desse engano, ela precisa sair dessa ilusão que ela criou para a vida dela. E muitas vezes você é a pessoa que precisa dizer para ela. E você tá aí, ó, sendo conivente, porque ele vai ficar com raiva de mim se eu disser. Mas ela vai se intrigar. Pode, minha irmã, eu já passei por essa fase. Pode passar um ano sem falar comigo, mas eu sou pela verdade. Eu sei que eu não estou causando mal. Eu sei que eu não estou ferindo. Eu sei que eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou sendo por Deus. Então por que é que eu vou ficar preocupado? De jeito nenhum. Se eu procuro agradar as pessoas, eu não sou servo de Cristo. Porque quando nós procuramos agradar as pessoas, muitas vezes nós não estamos sendo por Deus. Agrada os homens e não agrada a Deus? Que conversa, eu sirvo a Deus, né, aos homens. Se nós servimos os homens é por meio de Deus, entende? É totalmente diferente. Então era essa mensagem que eu tinha para trazer para a sua vida hoje. Se você quer seguir esse caminho, se você quer vir para a verdade, se você quer ser de verdade e parar de viver nesse engano de achar que sabe e saber de verdade, ser livre de verdade, então entrega a tua vida para Jesus agora. Aí onde você está, confessa para Ele os teus pecados, diz para Ele o que aconteceu, conta para Ele tudo isso que está acontecendo na sua vida e peça perdão para Ele, porque Ele tem perdão para te dar. Jesus sempre tem uma mão estendida para te levantar. Entrega a tua vida para Jesus. Confessa os teus pecados, peça perdão para Deus, alcança a misericórdia de Deus. Se converta do errado, do caminho errado. Se converta, muda a rota da tua vida hoje. Procura uma igreja evangélica, vá congregar, fale com o pastor, diga que quer fazer parte do corpo de Cristo e venha fazer parte da família de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.